Reverendíssimo Padre Diego, querido povo de Deus, aqui reunido nesta quinta noite da novena em preparação à solenidade de São João Batista. Estamos nessa caminhada de preparação para a festa do padroeiro. E eu sempre gosto de dizer, quando a comunidade se reúne, quando a comunidade prepara, reza, se prepara para celebrar, festejar o padroeiro, seja tríduo, novena, trezena, que seja. É um tempo em que nós podemos dizer que a paróquia se retira, se coloca em um retiro espiritual. São dias para nós, como comunidade, rezarmos, refletirmos a nossa caminhada de fé, renovarmos a nossa caminhada. É tempo para isso. É tempo para a paróquia São João Batista renovar a sua força na caminhada, a sua fé na caminhada, e contando com a intercessão de São João Batista. Mas essa renovação precisa dar frutos. Essa caminhada renovada, essa fé renovada precisa fazer essa paróquia, esta comunidade, os seus membros se tornarem de fato, como São João Batista, profetas. Irmãos, o convite que o Senhor nos faz para que de fato que a nossa fé possa dar frutos, possa tocar o nosso coração e o coração do próximo, é de fato num coração onde habita o desejo de se tornar profeta, anunciador. Olha que bonito, se nós olharmos para a primeira leitura, o profeta Elias, quando antes mesmo de ser arrebatado, ele assumiu para a vida dele a missão de ser profeta. Às vezes a gente foca muito no arrebatamento dele, né? E vem o carro de fogo e cavalo de fogo e leva ele embora. Mas eu vinha conversando com o meu tio no carro e a gente pensava, talvez isso não seja o mais importante, tão somente o arrebatamento. Ele foi arrebatado porque completou a sua missão. O arrebatamento é a cartada final, ele é levado. Mas para que ele fizesse essa experiência do arrebatamento, ele precisou ser profeta. Irmãos, todos nós faremos essa experiência de sermos arrebatados, levados ao encontro do Senhor. Talvez não num carro de fogo, viu? Fica olhando para o céu aí esperando o carro de fogo, talvez não venha, mas nós seremos. Mas para de fato nós fazermos essa experiência, nós precisamos nos tornar profetas no dia a dia, com a nossa vida, defendendo a verdade, zelando por aquilo que nós acreditamos, fazendo dar frutos para a nossa vida, mas também para a vida do próximo. Profeta é isso, profeta anuncia, profeta indica, profeta não guarda para si mesmo, profeta aponta para onde nós temos que ir. Se nós olharmos todos os profetas na Sagrada Escritura, nós não encontramos nenhum que indica a si próprio, nenhum que se coloca como caminho, nenhum que se coloca como centro daquilo que anunciava. Sempre indicava, sempre anunciava, sempre trazia esperança, sempre alertava. Nós precisamos também ser profetas. João Batista foi profeta, o último dos profetas. João Batista representa todo o Antigo Testamento, todos os profetas, mas João Batista anuncia o Novo Testamento. Em João Batista nós encontramos o momento do cessar os profetas e o indicar que o Salvador, que o Messias já era manifestado, estava ali no meio do povo. O último dos profetas representa todos os profetas e indica o Novo Testamento, indica o Messias, o precursor, anuncia a vinda de Jesus. Desde o ventre da mãe ele se tornou profeta. O chamado feito a João Batista, todos nós também recebemos, de nos tornarmos profetas. Endireitai os caminhos do Senhor, a voz que clama no deserto. João Batista é a voz. Ele não anuncia ele mesmo, mas ele anuncia o verbo. Jesus é a palavra, João Batista é a voz que anuncia. Nós ainda precisamos ser essa voz que clama no deserto,
que pode ajudar a endireitar as veredas, os caminhos que levam ao Senhor. Aí nós podemos olhar para o Evangelho. Quem aqui quer ser profeta? Levanta a mão. Pelo amor de Deus, levanta a mão, que todo mundo precisa ser. Todos nós. Ah, bom, padre, levanta também as duas, que o Senhor é o principal. Todos nós precisamos, devemos nos tornar profetas no dia a dia. Com a tua família, seja profeta. No teu trabalho, seja profeta. Aqui na comunidade, principalmente, seja profeta. Anuncia. Se precisar corrigir, corrija. Se precisar anunciar, anuncie. Mas se precisar ser corrigido, deixe também, viu? Porque tem tanto profeta por aí da correção, mas vai corrigir o bonito para você ver o que acontece. Profeta, de fato, aquele que ajuda a endireitar as veredas. É a voz, porque o verbo, a palavra é Jesus. Somos só instrumentos. E o Evangelho hoje nos ensina. Quer ser profeta? O Senhor também nos dá a receita para um profeta de fato, um profeta de verdade. Olha que bonito. Sermão da montanha, ó. Desde a segunda-feira da semana passada, nós estamos nesse sermão da montanha, no contexto do sermão da montanha. E hoje o Senhor nos dá 3 pontos. Que interessante, estamos no tempo comum. Acabamos de voltar para o tempo comum. Se vocês prestaram atenção, aquilo que foi anunciado no Evangelho, nós escutamos num outro tempo, na liturgia da igreja, na Quaresma. Jejum, esmola e oração. Quer ser um bom profeta? Sim ou não? Jejum, esmola e oração. Por quê? Porque para sermos profetas, para ajudarmos a endireitar as veredas, os caminhos, para que a voz seja o clamor do verbo, da palavra, nós precisamos primeiro converter o nosso coração. Ninguém é profeta se não converte o seu coração. Ninguém é profeta se não entra primeiro no caminho de seguimento. Porque hoje o Senhor já está manifestado. O Senhor já é para nós revelado. Ah, então não precisa mais de profeta. Profeta para ajudar a voz levar o verbo, levar a palavra a tantos corações que ainda não conhecem. O problema é que muitas vezes o nosso coração vive como se não conhecesse Jesus. E Jesus sabe disso. Jesus sabe da nossa teimosia. Jesus sabe da nossa rebeldia. Sabe ou não sabe? Sabe. E por isso Ele nos indica o caminho a seguir. Reza, jejua, ajuda o próximo, a sua esmola, a caridade. Elas vão ajudar o seu coração a se configurar a mim. Aí você pode anunciar. Nós somos cristãos, nós seguimos a Jesus. E para nós anunciarmos o Senhor, nós precisamos fazer uma experiência com Ele. Ninguém anuncia alguém do qual não conhece. Porque quando você fala de alguém que você não conhece, você está fazendo fofoca. Nós não fazemos isso. Nós anunciamos alguém que nós conhecemos. Aí eu te pergunto, você conhece Jesus? Conheço, padre. Será? É o que nós queremos. E para nós de fato nos cada vez mais conhecermos Jesus, nós precisamos fazer esse caminho que Ele também nos ensina. Nós precisamos dar a esmola, a caridade. Não simplesmente, está aqui. Mas essa esmola tem que ser de fato revestida de caridade. E o que é a caridade para nós? A misericórdia, o amor. Eu dou a esmola, mas de fato meu coração também se compadece do meu irmão. Eu não dou a esmola com indiferença, só porque eu sou obrigado. Mas eu dou a esmola para que o meu coração possa se compadecer e também auxiliar esse irmão para que ele se levante. Uma esmola não é simplesmente garantir ali, dê um trocadinho e pronto. Não, esmola também é configurar o seu coração à dor do outro, para que você possa também ajudá-lo a se levantar. As pessoas precisam saber da esmola que a gente dá? Não. E hoje em dia, tá na moda, vamos fazer caridade? Selfie.
Vamos fazer não sei o quê, olha, ajudamos tantas pessoas. Precisa saber não, viu? Na intimidade, no oculto. O único que precisa saber já sabe, que é Deus. O Senhor nos dá esse caminho. Quer ser profeta? Configura o teu coração também a uma esmola verdadeira, concreta, sincera, sem vaidade, sem se achar melhor, sem se achar superior, mas se achar também tão pobre quanto aquele que necessita, pobre da graça da misericórdia, por isso necessitado. Eu ajudo porque eu também necessito, e daí eu alimento a profecia na minha vida. Oração. Sem oração nós não saímos do lugar. Sem oração nós não saímos do chão, nós não nos elevamos. Quer ser profeta? Precisa ser uma pessoa de oração. Quer ser profeta? Precisa ser uma pessoa que está constantemente em diálogo com o Senhor. Oração não é só ficar repetindo palavras. Oração é intimidade, oração é conversa com o Senhor, oração é até mesmo silêncio. Sabe aqueles dias que você não tem palavras? Senhor, eu não sei o que falar. Nesse dia o seu silêncio se torna a sua oração. Entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai. Nós somos cristãos, e cristãos rezam em comunidade. Eu vou rezar sozinho na minha casa, eu vou confessar direto para Deus. Nós rezamos em comunhão, mas só reza em comunhão, só consegue de fato ter uma oração concreta, comunitária, quem também sabe no seu individual, no seu pessoal, rezar. Não tem como rezar em comunidade se eu não rezo primeiro no meu particular, no meu coração, porque aqui é uma união de corações, que se tornam um. Se o meu coração não reza, como que eu vou rezar em comunhão com os outros? Quer ser profeta? Sim ou não? Então reza, conversa com o Senhor, abre o teu coração, se for preciso até em silêncio, mas reza, intimidade. O Senhor nos pede, sejamos profetas, mas primeiro também sejamos pessoas de oração. Quantas vezes a profecia, o anúncio na vida de alguém, o endireitar a vida de alguém, vai ser somente rezando por aquela pessoa, rezando por uma dificuldade que ela está passando. O Senhor nos pede. E por fim, jejum. Fazer jejum é aprender a domar o nosso corpo, as nossas vontades, o nosso instinto. Padre, eu estou fazendo jejum, e fica com aquela cara, parecendo que chupou limão. Notem que eu estou fazendo jejum. Eu fiquei 2 dias só pão e água. O jejum é para você e o seu corpo aprender a entrarem nessa relação, aprender a domar o nosso corpo. Jejum não é para a gente ficar anunciando. Que fome. Aí quando passa o jejum, misericórdia, sai destruindo, parece um doido. O Senhor nos pede jejum também para que nós possamos aprender a lidar conosco mesmo. Esmola, oração e jejum, os caminhos para que nós possamos ser profetas, para ajudar a endireitar as veredas, os caminhos, ser a voz que clama no deserto. Mas uma coisa vale ressaltar, viu? Às vezes a gente acha que nos tornamos profetas, vamos sair endireitando tudo, vamos sair sendo a voz no deserto para todo mundo. Mas sabe aonde primeiro? O primeiro lugar onde a profecia tem que ecoar para nós, na vida dos outros, lá fora? Não, primeiro aqui, no meu coração. Nós só nos tornamos profetas, como o padre disse, pela intimidade. E nós de fato só continuamos essa graça do anúncio, tornamos concreto esse endireitar as veredas, ser a voz que clama no deserto, quando nós deixamos também o nosso coração ser moldado ao coração de Jesus. Só se torna profeta quem primeiro acolhe a profecia, mas quem primeiro também deixa o Senhor se manifestar na tua vida. Nós não queremos endireitar o mundo se o nosso coração ainda não estiver endireitado.
é um processo em comunhão. Eu vou anunciando para o mundo que vale a pena, eu vou anunciando para a minha família, eu vou anunciando para aqueles com quem eu convivo, mas ao mesmo tempo, eu vou aqui, endireitando esse coração, porque caso contrário, pode ser que a gente chegue lá no fim, no momento do nosso arrebatamento, e nós descobramos que a gente só foi profeta para os outros, nós só anunciamos para os outros. João Batista fez isso? Não. O que ele fez indicou, mas ele também correu atrás para ele. De forma individualista, egoísta? Não. Mas para indicar Jesus. Foi fiel até o fim. Na segunda-feira nós vamos celebrar a sua natividade, o seu nascimento. Santos, na igreja, nós celebramos geralmente com mais pompa o seu martírio. Mas João Batista é exceção na igreja. Nós celebramos o nascimento, porque para nós é o sinal também desse encerrar todas aquelas profecias e indicar que o Messias chegou. A missão de João Batista, o que Batista, batizou Jesus, anunciou e de fato ajudou a iniciar a vida pública do Senhor. Foi ali naquele gesto de humildade de João Batista que o Cordeiro de Deus foi apresentado. João Batista já indicou o cordeiro que na cruz seria imolado. Ele profetizou e foi fiel até o fim, tanto que perdeu a cabeça. E quantas vezes a gente tem medo de ser profetas, né? Porque vamos ser julgados, porque seremos condenados, porque seremos excluídos. Temos medo de perder a cabeça, perder o posto, perder tantas coisas e deixamos de anunciar, deixamos de defender a verdade. Hoje a liturgia nos indica: quer ser profeta, quer no dia do arrebatamento poder ir na glória, ir para junto de Jesus, o Senhor nos dá a receita. Última coisa, nós queremos ser profetas, sim ou não? Ih, que sim, mais xoxo. Nós queremos ser profetas, sim ou não? Sim. E se nós queremos ser profetas, nós queremos anunciar quem? Nós queremos anunciar quem? Então, por quem nós precisamos ser vistos no nosso trabalho, na nossa missão, no nosso anúncio do Senhor? Pela vizinha? Pelo padre? Menos ainda, Deus me livre. Pelo irmão de comunidade? Pelo outro membro da pastoral? É esse que precisa ficar me vendo? Nossa, que bom cristão! Nossa, que profeta! É para isso que nós queremos ser profetas? Nós queremos ser vistos por Jesus e basta. Basta. Nós queremos indicar Ele e isso basta. Não fiquemos procurando glória nisso, viu? Porque o que nós encontramos é cruz. E a cruz é fim? Não, a cruz é indício, indicando, é o início, que nos mostra a vida eterna. Aí eu pergunto de novo: queremos ser profetas, sim ou sim? Sim. Ai, que bom. Esmola, oração, jejum, para os outros verem? Não, mas para eu me converter, para que eu possa ser um profeta que faz uma experiência de encontro com Jesus e anuncia não uma ideia, mas uma pessoa. Endireita os caminhos do mundo, é a voz que clama do deserto? Sim, mas aonde precisa endireitar primeiro? O próprio coração. Assim nós possamos então pedir a São João Batista que interceda por nós. E que nós possamos de fato, como cantamos, sermos felizes, porque nós respeitamos o Senhor. E como nós respeitamos o Senhor? Fazendo a vontade dEle, ou a nossa? A dEle. E a vontade do Senhor é que nós possamos contribuir para que as veredas continuem sendo endireitadas, para que a voz continue clamando no deserto, anunciando que o Senhor está vivo e quer de fato também nos arrebatar para junto dEle. Lá na paróquia eu sempre faço isso no fim da homilia, vou fazer aqui também. Reza um pouquinho no teu coração aí no silêncio agora. Não precisa nem olhar para o padre, não se assusta.
Reza um pouquinho no seu coração aí, peça para o Senhor: Senhor, que eu tenha coragem de ser profeta. Senhor, que eu tenha coragem de endireitar as veredas, ser a voz também que clama no deserto, mas que essa voz primeiro ecoe no meu coração, endireite o meu coração, para que eu possa anunciar não uma ideia, mas um encontro, não com uma teoria, mas com alguém, com Jesus, assim como fez João Batista. Que eu não tenha medo de defender a verdade, mas que eu seja de fato um profeta que busca a conversão do coração, busca viver a esmola, a oração e o jejum. Que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, que eu seja um profeta convertido, que eu seja um profeta que deseja de fato encontrar contigo, para que eu possa anunciar-te aos irmãos que ainda necessitam fazer essa experiência. Peçamos ao Senhor essa graça de sermos verdadeiros profetas convertidos ao Senhor.